enchiam de água o barco e estavam em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram e disse: Mestre, mestre, perecemos, levanta, nós vamos perecer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. E cessaram o vento e se fez bonança. E disse-lhe Jesus: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhados-se, disseram uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse camarada? Então, um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu naquele dia. Algo tremendo aconteceu ali. Interessante notar é que a maioria daqueles homens que estavam com Jesus naquele barco eram pescadores. E eles estavam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, de vez em quando, tinha alguns ventos fortes, as ondas eram fortes, algumas coisas aconteciam. Necessariamente, aqueles homens estavam acostumados com aquele movimento. Homens que estavam acostumados com aquele mar, eram pescadores. Pedro, principalmente, nasceu naquela região e no Mar da Galileia, na Galileia, Pedro nasce ali, ele herda a pesca de seu pai. Então, Pedro conhecia muito bem aquele cenário, Pedro conhecia muito bem aquelas ondas, Pedro conhecia os fenômenos que acontecia ou aconteceram de repente muitas vezes com ele em outras pescas, em outros eventos de pesca. Porque todos aqueles homens, a maioria deles que estavam ali, eram pescadores, pelo menos uns 5, 6 ali, trabalhavam com pesca, direta e indiretamente, na pescaria. E conheciam aquela região, conheciam os fenômenos que aconteciam ali de vez em quando, os ventos fortes, as marés altas, as ondas batiam forte. Então Pedro, Tiago e João, seus irmãos, então aquela galera, aquele pessoal conhecia aquela área. Então é de assustar que eles não eram para ter tanto medo assim, porque eles dominavam aquilo era deles. Pessoas que estão acostumadas a enfrentar altas ondas, pessoas que estão acostumadas a enfrentar altos ventos, pessoas que estão acostumadas com situações de perigo. Então, pouco se assusta. Pode ter um pouco de receio, mas aquilo acaba se acostumando porque você já vivenciou isso algumas vezes, você já experimentou isso algumas vezes, você já viveu. Aquele cenário, para aqueles homens, não era algo novo. Então isso eu começo a notar, no começo da minha fala, dessa palavra, que para aqueles homens não era nada novo. Aquilo ali não deveria ser novidade, aquele vento, aquelas ondas, porque eles estavam acostumados com aquilo ali. Eram áreas que eles dominavam. Pedro nasceu ali. Interessante notar. Mas eu creio que naquele dia, naquele exato momento, naquele dia, algo aconteceu fora daquilo que eles estavam acostumados a viver. Escuta só. Aconteceu algo que acima daquilo, a intensidade do vento, a intensidade das ondas, era acima daquilo que eles estavam acostumados a viver, daquilo que eles já haviam presenciado. Então a normalidade agora, aquilo que deveria ser normal para eles, agora não é nada normal, é algo assustador, é algo mais intenso. Jesus, eu fico pensando, Jesus chama os discípulos, fala, vamos entrar no barco. Jesus prega. No final da tarde, Jesus chama eles, vai para o outro lado, a fim de descansar, a fim de de repente, dar uma noite de descanso. E Jesus deita na popa do barco e vai dormir, vai descansar.
Por quê? Porque o barco está seguro. O barco está nas mãos de quem sabe. O barco está nas mãos de pessoas que conhecem aquela área. Pessoas que estão acostumadas de atravessar aquele mar para lá e para cá. Pessoas experientes. Então Jesus vai descansar, porque o barco está no controle daquelas pessoas que têm conhecimento da causa. Entendeu? Então o barco está no controle de quem tem conhecimento. Pedro nasceu ali. Pedro conhecia aquela área. A maioria daqueles camaradas que estavam naquele barco, aquelas pessoas conheciam a pesca. Aquele vento, aquelas marés altas, não era novidade para eles. Aquilo não era... Escuta só, aqueles ventos não deveria ser novidade para Pedro, para Tiago, para João. Por quê? Porque eles nasceram ali, eles conheciam aquele ambiente, aquele cenário de vento, de maré alta, de tempestade, eles conheciam, eles nasceram e viveram isso muitas vezes. Quantas vezes, de repente, eles, em pescas, não viveram aquele cenário? Pegaram uma maré alta, pegaram um vento forte, mas naquele dia algo saiu do normal. O vento foi além, as ondas foram mais altas, aconteceu algo novo. De repente, o que aconteceu ali, eles não haviam vivido, não experimentaram ainda. Jesus sabendo, olha só, olha o manto, olha o mistério, Jesus sabendo que aqueles caras, aqueles camaradas que estavam naquele barco, tinha conhecimento, Jesus vai descansar, Jesus vai deitar na popa do barco, em Lucas capítulo 8, versículo de número 23, ele vai descansar, porque as pessoas que estão remando, que estão levando o barco para o outro lado do lago, são pessoas experientes, então Jesus está tranquilo. E essa tranquilidade é que muitas vezes nos pega de surpresa. Por quê? Porque como lidar muitas vezes, quantas vezes a normalidade das nossas vidas são interrompidas? Quantas vezes as coisas normais da nossa vida são interrompidas? Quantas vezes aquilo que é normal, que acontece no dia a dia, da minha e da sua vida, são interrompidas? Quantas situações que já ocorreram nas nossas vidas, já chegaram diante de nós, porque nós já vivemos situações semelhantes, nós já paramos para viver alguma coisa parecida, e você está acostumado com aquela normalidade. Não, isso é normal para mim, isso já aconteceu, eu já vivi isso. Só que, e quando acontece algo que foge à normalidade, como aconteceu naqueles dias, para aqueles homens aquilo deveria ser normal. Agora aconteceu algo ali fora do normal. Quantas vezes na nossa vida acontecem coisas e foge à normalidade, e essas anormalidades vêm para interromper a nossa vida. Essas coisas anormais acontecem para mudar o ciclo da nossa vida e mudar totalmente a nossa postura, mudar totalmente a nossa posição. Quem sabe, olha só, estamos acostumados com algumas coisas e chegou e foi necessário acontecer algumas coisas para nos tirar da normalidade, para nos provocar algo a mais, para Deus permitiu que acontecesse alguma coisa para nos tirar do comodismo, para nos tirar e nos forçar a você viver algo mais profundo, algo mais intenso. O objetivo é te fazer, não é te afundar, é te fazer perecer, não é fazer você morrer afogado, não, é fazer você sair daquela normalidade porque você está muito acomodado, porque estamos acomodados. Olha a palavra, pega aí essa para a tua vida. Quantas vezes a normalidade das nossas vidas são interrompidas por situações e circunstâncias inesperadas. Coisas que acontecem que é normal, agora, de um dia para o outro, é anormal. Acontecem coisas inesperadas, situações inesperadas, circunstâncias inesperadas. Situações que nós nunca vivenciamos. Acontece algo que você nunca presenciou. E esse algo não é bom para a tua vida.
Acontece algo que saiu da normalidade. E como uma tempestade que se formou de repente. De repente, o mar normal agora se forma, dentro da normalidade, se forma uma tempestade. E essa tempestade é acima daquilo que eles estavam acostumados a viver. Ei, eu quero trazer uma palavra para a tua vida. De repente você estava acostumado com aquilo normalzinho, tranquilinho. A normalidade estava todo dia batendo na sua porta. E hoje Deus permitiu que algo aconteça além daquilo que você já viveu, para mexer contigo, para mexer com você, para te fazer, te movimentar, nos movimentar um pouco mais. Porque ficamos acostumados com a normalidade. Ficamos, e muitos de nós ficamos insensíveis. Ficamos, um pouco mais insensíveis a Deus, a sua palavra, a sua verdade, ao seu propósito, a obediência a Deus. Ficamos insensíveis. Por quê? Porque já achamos que tudo agora é normal. Tudo é normal. E Deus está dizendo, para mim e para você, eu quero te tirar da normalidade. Eu quero te tirar desse comodismo. Isso está acontecendo para mexer com você. Para aqueles homens, aquela tempestade deveria ser normal, porque eles estavam acostumados com aquele ambiente. Tanto que Jesus fica deitado no barco e vai dormir. Porque quem está remando são homens experientes. E como uma tempestade que se forma de repente. A anormalidade é como uma tempestade que de repente chega na tua vida. Algo inesperado aconteceu, um imprevisto, uma fatalidade aconteceu, algo que você nunca esperou acontecer e hoje está vivendo. Eu nunca esperei viver essa tempestade de epidemia. Eu nunca vivi um tempo como esse. Quem sabe você que está do outro lado também nunca viveu um tempo como esse. Estava tudo normal, tudo tranquilinho. A nossa vida, o cotidiano, as mesmas coisas, os mesmos rituais, as mesmas atitudes, os mesmos procedimentos, as mesmas manias, os mesmos, todo dia fazendo as mesmas coisas, aquela normalidade e que chega a nos levar ao comodismo, chega a nos levar aquela vida de acomodado. E Deus permite que cheguem algumas coisas agora para mexer comigo e com você, para nos tirar da normalidade, a fim de que cresçamos, estreitemos o relacionamento com Ele, busquemos mais a sua face, busquemos mais a sua vontade, estejamos mais no centro, procurando o centro do seu querer. Porque nós pensávamos que estávamos no controle. Como aqueles homens, eles pensavam que esse mar aqui é moleza, para mim é moleza, estou no controle. Jesus, pode dormir que eu vou remar aqui, vamos chegar do outro lado rapidinho, isso aqui eu conheço. Quem sabe você não está dizendo assim, é normal, né? Tava normal, e aquela rotineira todo dia, e agora aconteceu algo que é além daquilo que você já viveu. Qual a nossa reação imediata diante do inesperado? Qual a tua reação diante daquilo que você não esperava? Daquilo que saiu da normalidade? Qual a tua reação diante do de repente aconteceu? Diante do de repente um vento forte? Diante do de repente uma enfermidade? Diante do de repente uma epidemia? Diante do de repente uma enfermidade? Como você vai reagir? Como nós vamos reagir diante do de repente aconteceu algo que eu nunca vivi? Diante do que aconteceu, algo que eu nunca experimentei. Mas só que quando a gente fala da parte de Deus, é algo que nós não experimentamos de bom. Aí Deus vai nos levar, amém. Mas quando é algo que acontece, de repente aconteceu um imprevisto, uma fatalidade que você nunca viveu, e qual é a tua reação? Mas esse acontecimento não é bom. Quando é bom a gente, glória, foi Deus, aleluia, louvado seja Deus. E quando é algo que não nos agrada?
E quando é algo que vai nos tirar a nossa estabilidade, como é que nós reagimos? Qual é a nossa reação? Como nós reagimos diante do de repente? Diante do de repente, uma epidemia. Diante do de repente, uma enfermidade. Diante do de repente, uma luta, uma prova. Diante do de repente, o desemprego. Diante do de repente, sabe, a briga, a confusão, o inesperado. Como viver? Como reagir? Como nós vamos reagir diante do inesperado? Qual a nossa reação diante do inesperado? Então é isso que Deus quer falar nessa noite. Como nós estamos reagindo diante desse de repente, uma epidemia. É igual ou semelhante àqueles discípulos? Será que nós somos igual àqueles discípulos? Que naquele barco, experiente, já vivenciou algo parecido? Tinha controle daquele barco? Quem estava no controle não era Jesus. Quem estava no controle era Pedro, Tiago, João.